A ofensiva da Volkswagen de SUVs continua a pleno vapor. Além do lançamento da T-Cross e de um SUV compacto novo aí para 2020, a marca alemã trouxe para o Brasil também a nova geração da Tiguan, baseada na arquitetura MQB, e esse carro que a gente vai avaliar aqui no canal hoje, na versão Allspace Comfortline 1.4 com câmbio DSG de 6 marchas. Vamos lá? Comentei com vocês, a Tiguan cresceu em absolutamente todos os sentidos nessa nova geração. Ela foi construída na arquitetura MQB, que é a arquitetura universal da família Volkswagen. Tem desde o Polo até a Tiguan, por exemplo, com SUV médio, grande. E falando em grande, a gente está aqui com um carro que tem 4,70 m de comprimento, 2,70 m de entre-eixos, 1,83 m de largura, sem os retrovisores, 1,65 m de altura e 1.680 kg de peso. A gente está falando quase de um elefante, né? Ainda mais essa cor meio cinza, meio fudido, né? Mas, além dessa versão que a gente está aqui para a nossa avaliação do Comfortline, existe também na linha a versão 250 TSI, a versão anônima, que tem como único opcional o teto solar. O Comfortline, que é intermediário, que também só tem o teto solar panorâmico como único opcional. E também a topo de linha, que é a R-Line, com motor 350 TSI, 2.0, com câmbio DSG e 230 cavalos de potência. E aproveitando o gancho do motor, aqui embaixo, como eu disse, nós temos o motor 250 TSI. O motor 1.4 TSI da Volkswagen. Um motor Coringa, né, usado desde o Golf, aliás, era usado no Golf, né, o Golf já não está mais entre nós aqui no Brasil. Usado no Golf, no Jetta, em breve na versão GTS de Polo e Virtus, na versão Highline do T-Cross. Então é um motor polivalente. E vocês devem estar se perguntando, pô, o Golf, se ele puxa bem, como é que fica na Tiguan? Tem quase 1.700 kg. Fica muito bem também. A gente está falando de um motor de 150 cavalos a 5.000 kg, com 25,5 kgfm de torque, entre 1.500 e 3.500 kg. E aqui dentro, pacote de conveniências e equipamentos digno de uma versão topo de linha, apesar dessa daqui ser a versão intermediária. Então a gente está falando, acho que em primeiro lugar, né, vou falar que importa mais, posição de dirigir. Uma posição de dirigir muito boa. O banco tem regulagem elétrica com memória, então você consegue regular altura, distância, apoio lombar também, tudo elétrico. Banco muito bom, ótimo apoio para as coxas aqui, não sei se você conseguir ver que é um banco bem comprido. O apoio de cabeça não é daqueles que te joga para frente, bons apoios laterais também. Volante regulado em altura e distância. Você pode se encontrar aqui com facilidade. Boa visibilidade, as colunas são um pouco grossas, mas não tanto assim. Em termos de padrão de acabamento, para quem gosta, né, de ficar apertando, é o tal do plástico macio sim. Dá uma impressão boa, verdade seja dita, realmente. Né, o volante tem um couro suave ao toque, é muito funcional. Aqui nas portas também um bom acabamento. Em termos de equipamentos, chama muita atenção o ar-condicionado. Por exemplo, aqui nós temos 3 zonas de ajuste, lado esquerdo, lado direito e para os passageiros traseiros. A central multimídia de 8 polegadas com sensor de aproximação. Então vocês podem reparar que ele está desse jeito agora. Na hora que eu aproximo minha mão, os menus aqui sobem. Isso é um detalhe, uma firula interessante. Um bom computador de bordo, instrumentos bem legíveis, padrão Volkswagen mesmo, né? Fotogiros à esquerda, velocímetro à direita, leitura fácil, prática. Uma tela de computador aqui que é colorida também, com muitas informações. Consumo médio, distância percorrida, temperatura de óleo, aviso de velocidade, velocidade digital, velocidade média. Então um computador padrão, né, que a gente encontra aí, muito bom. Temos também faróis automáticos, limpadores automáticos. Os faróis, inclusive, têm luz de LED, são de LED. E também um detalhe muito interessante aqui, esse retrovisor sem borda, eu acho de um baita bom gosto, eu acho interessante. Mas ele poderia ser um pouquinho maior também. E falando em retrovisor, reparem esse daqui. Os retrovisores externos, eles têm aquecimento. Você pode regular aqui no comando da porta. E também são rebatíveis. E tem uma luz de cortesia aqui embaixo. Na hora que você desembarca do carro, ela acende.
Aqui na frente, definitivamente, é de primeira classe. Vamos ver lá atrás se esse bom padrão continua. E aqui atrás, uma belíssima de uma acomodação também, né? O entre esses de 2,70 m não poderia nem ser diferente. O banco da frente está regular para mim, tem 1,77 m de altura. Vocês podem ver o tanto de espaço que está sobrando aqui, né? Vou esticar as minhas pernas sem problemas ainda, ou seja, muito bom para viagens longas. Aqui nós temos saídas individuais de ar-condicionado. Cada um dos passageiros aqui das extremidades pode regular a sua, abrir. Uma terceira zona de ajuste também, que vocês podem regular. Uma tomada para carregamento do celular, inclusive tem o logotipo aqui. E a tomada 12 volts. Interessante também, mesinhas tipo avião, né? Se você quiser comer um McDonald's ou um Burger King quando você está passeando aqui, muito conveniente. Para criança desenhar também, tomar um suco, leite, não sei o que as crianças tomam hoje em dia mais. Um apoio de braço também, né? Com 2 porta-copos. E um detalhe muito interessante, temos a cordinha aqui, tem uma do meu lado do banco aqui, eu consigo regular a inclinação dele. Então se eu quiser ficar mais deitado assim, eu posso. Se eu quiser ficar menos deitado também, eu posso. Vamos ver agora como é que é o assento lá atrás, na terceira classe do carro. Aqui atrás, o acesso já não é tão fácil assim. Um detalhe interessante de comentar também, antes da gente entrar lá na terceira classe do Titanic, é que os bancos, igual o Fox e o Cross Europeu, eles regulam também em distância. Você pode optar por prejudicar os passageiros aqui, favorecer os de lá, levar mais carga, levar menos carga. Dê uma olhada como é que fica o espaço ali. Bem assim, né? Talvez para uma criança, para um anão, talvez sirva. Mas, vamos ver aqui atrás o banco. O acesso definitivamente não é dos melhores. Olha para você ver. Tem um pequeno pedaço de plástico aqui que você apoia, você deita o banco e vamos lá. Nossa! Definitivamente não é um bom espaço. Lembrando, temos que ser justos também, eu tenho 1,77 m de altura, eu sou um adulto. Eu dificilmente viria aqui atrás. Eu acho que você não vai querer fazer isso nem com a sua sogra, acho que é um pouquinho demais. Mas talvez para crianças, né, que vão achar maior barato andar aqui, né, no chiqueirinho para remeter ao Fusca aí, seja uma opção válida. Aqui não tem como dourar aquilo, o espaço realmente deixa muito a desejar. Por exemplo, aqui vamos ver com este banco para cá, como é que fica. Ainda assim, eu vou ter algum espaço para os joelhos, vamos supor, né, que a pessoa que ande aqui seja muito bondosa e regule o banco assim. Só que o chão está praticamente nivelado à altura aqui do banco, né? Então, definitivamente não é confortável estar aqui. Apesar disso, tem os cintos de segurança de 3 pontos e porta-copos, porta-objetos aqui nas laterais. Vamos ver como é que fica o porta-malas dele com os bancos desse jeito aqui. O porta-malas aqui não dá para esperar que seja muito bom com os 7 lugares armados, né? Então nessa posição aqui a gente está falando de 216 litros de porta-malas, é pouco, né? Assim, dá para você levar uma mochilinha e algumas mochilinhas, olha lá. De baixo nós temos o step, que é provisório, vocês podem ver aí, bem provisório mesmo, né? Não é nem um pouquinho provisório, é muito. E se a gente deitar os bancos, a gente ganha um porta-malas de 686 litros. Esse aqui não quis descer até o final por causa da posição do apoio de cabeça dele. Mas aí vocês podem ter uma noção de como é que fica bem espaçoso aqui. Então se você for levar 5 pessoas e precisar de muito espaço para bagagem, esse carro aqui é uma opção interessante nesse caso. Vamos dar uma volta nessa caverna, que agora, perdão, é Tiguan, porque tá com o vidro escuro, né, também cavernão. Na Tiguan 2019 Comfortline. Então, né, como eu disse agora há pouco, uma boa posição de dirigir. E o detalhe interessante aqui é o auto hold do freio automático. Então você
Só bota em D, começa a andar e ela toca aí o caminho dela. A câmera de ré também, com o sensor aqui, como vocês podem ver. Sempre muito prático, né? E um detalhe interessante também é que você consegue acionar o sensor aqui por botão. É engraçado que às vezes você está no trânsito, passa algum carro perto, alguma moto perto, e o sensor até ativa, né? Tipo, se você tivesse manobrado. Vamos lá então. A gente andou um pouco com a Tiguan, cidade, né, para deixar claro o nosso padrão aí. Andamos em Belo Horizonte no sábado de manhã. Então, um trânsito mais tranquilo, apesar de não ser exatamente, não ser completamente livre, mas o trânsito mais tranquilo. Aqui a gente vai pegar um trechinho de estrada para vocês notarem como é que o carro se comporta, né, em termos de suspensão, direção e câmbio. Uma coisa interessante de comentar da suspensão é que a Tiguan usa um arranjo multibraço na traseira. Por que isso é bom? Os engenheiros conseguem projetar a posição da roda considerando mais variáveis, ou seja, a roda, mesmo com muitas variáveis, ela vai estar na posição certa. Isso favorece também o conforto, porque vamos supor que você passe uma regularidade com aquele lado do carro. Vai dar pancada lá, mas não necessariamente vai transmitir para o outro lado do carro. Então isso é definitivamente um lado bom desse arranjo. Mas a questão não é só a receita, né? Também o tempero, né? Não é só saber fazer arroz, é saber fazer o arroz direito. E aqui na Tiguan, a Volkswagen não foi exatamente muito feliz no acerto de suspensão, não. Tá parecendo um carro americano importado dos anos 90, inclusive. Por que eu digo isso? Você repara que ele tem amortecedores muito macios, que traz até uma sensação de conforto em algumas irregularidades. As remendadas, por exemplo, o carro que dá bem, né? Passa com relativo conforto. Ajuda também os pneus bem altos aqui nessa versão. Só que, por outro lado, em algumas pancadas mais rápidas, a suspensão dá final de curso com uma facilidade assustadora. Então, buraco, aqueles um pouquinho maiores, lombada, se você passar 25, 30, por exemplo, nem é tão rápido. Da batente superior e inferior. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu dirigi alguns carros antigos e novos. Isso para mim era uma coisa que a indústria já tinha superado há muito tempo. Isso que acontece aqui nessa Tiguan definitivamente não é um ponto positivo. A suspensão, vamos ver como é que ela se comporta nessas curvinhas aqui mais esquentadas. Tá 100 por hora. Vou fazer a curva aqui, vamos ver. Rola um bocadinho, né? Acho que não dava para esperar uma coisa muito diferente de um carro de 1,65 m de altura, mas dava para esperar uma coisa um pouquinho diferente de um Volkswagen, que não costuma ter rolado tanto assim. Não estou falando que é um carro inseguro, de modo nenhum, não notei nada do tipo, mas essa questão da rolagem traz um certo desconforto para motoristas menos hábeis, menos acostumados, coisas do tipo. Essa baixa carga de amortecedor também, você sente bastante quando você está em linha reta, velocidades mais altas, e você passa aí naquelas irregularidades, muitos remendos, o carro começa a dar uma sambada assim, sabe? Sacudir em cima dos eixos, definitivamente não é agradável. Mas falando de coisa agradável, o câmbio é definitivamente um bom ponto desse carro. Que a gente está falando de um câmbio automatizado de dupla embreagem, 6 marchas, o famoso DSG, aqui banhado a óleo. Então não tem aquela questão do ruído das engrenagens incomodarem certos pisos, né? Velocidades abaixo de 30 km por hora, em paralelepípedo, perto de muretas e com a janela aberta. Você pode ver que era uma coisa muito específica, né? Isso que incomodava muita gente, era uma característica de projeto. Então, nos motores 1.4 antes usava esse de 7 marchas a seco, e agora a gente tem esse de 6 marchas aqui, banhado a óleo. O funcionamento é muito bom. Quando você arranca, em alguns momentos, você sente o carro dando não sei se tranco é a palavra certa, mas ele não é sempre também, ele dá uma arrancada um pouquinho mais brusca. Eu acho que talvez seja a questão da programação aprender a gente, ou de uma atualização de software, não sei. E falando em programação, ela também está muito boa. O
carro vai trocando marchas, ele não é muito de segurar. Segura em algumas ocasiões, é verdade. Mas nada tipo gritante. O carro leva aqui até 3.000 para trocar de marcha. Não estou falando que vai levar até o corte, né? E andando aqui na Maceió, tá aí para vocês verem que maravilha. Estou aqui 55 por hora, pouco acelerador, quarta marcha, 2.000 giros. Levantei o pé um pouquinho, vamos ver o que ele vai fazer. Manteve a quarta, por quê? Estamos numa descidinha, ele jogou que a gente precisa de freio motor. Em certas situações, quando você levanta o pé do acelerador, ele já troca de marcha. Você tem a opção também de colocar no modo esporte, você dá um toquinho para baixo aqui na alavanca. Fiz isso, já chamou uma terceira. E você pode também usar o modo manual. Você toca a alavanca aqui para a direita, você faz pelas borboletas ou aqui por ela. Vamos brincar desse jeito aqui para vocês verem a elasticidade desse motor. 50 km por hora, uma leve subida, pessoa muito lenta, giros perto de 1.000. Vou chamar a quarta aqui agora, né? Afundei o pé, olha para vocês verem. Estou ganhando velocidade na subida. 50, turbo, chegou, 60. Ele realmente é muito bom nisso. E não sei se vocês repararam, nós passamos no quebra-mola agora, 30 por hora, no quebra-mola abaixo, deu batente da suspensão, né? Então, fica aí, não sei se vocês vão conseguir notar como que isso incomoda, né? Ser bem sincero, incomoda bastante o uso do carro. Funcionamento liso, suave, silencioso, mesmo em altas rotações não incomoda. Inclusive, muito bom a insonorização desse carro, o isolamento é muito bom. Detalhe interessante que as caixas de roda, elas são revestidas em feltro, igual os Audi, né? Você vê um capricho de construção, um detalhe legal aí. Só que o motor, obviamente, não vai conseguir fazer milagre sempre, né? Com um carro de 1.700 kg. Então, como eu disse, o desempenho é muito bom. Esse motor puxa esse carro com a facilidade assim, assustadora. Só que o do consumo não dá para esperar muita coisa. Então a gente rodou em cidade aqui em Belo Horizonte, a gente está no trechinho de estrada, a gente vai falar sobre isso em breve. A gente rodou num trechinho de cidade aqui em Belo Horizonte, sem ar-condicionado ligado, dando uma aceleradinha, andando na Maceió, tô conhecendo o carro. O consumo ficou na casa de 6 km por litro com álcool. E lembrando que esse carro tem um start-stop estava ativado. Não vou dizer que é um consumo ruim pro porte do carro, pro combustível. Definitivamente não é, mas a gente ainda está falando de 6 km por litro, né? Não dá para fazer milagre. Então, se você for pegar aí trânsito pesado, ar-condicionado e carro cheio, pode esperar que esse consumo vai cair um bocado ainda. Muito li na internet sobre lag de acelerador e de turbina. Pra ser bem sincero, não notei nada disso. Acho que é um acelerador bem progressivo, o que eu acho que pode ser o motivo desse estranhamento de muitas pessoas. Quando você pensa em um carro automático, você pensa aquela partida rápida, pá, aquele tiro, né? Por causa do conversor de torque, que multiplica o torque nas saídas. Como esse carro aqui é automatizado, ele não tem conversor de torque, então a saída dele, para todos os efeitos, é de um carro manual. Então não tem aquela multiplicação, aquela força extra que um carro automático tem. Dito isso, é uma característica, não é um ponto negativo, definitivamente, mas é algo que vale a pena ser ressaltado. Por fim, mas não menos importante para alguns de vocês, talvez menos importante para outros, conectividade. Aqui nós temos uma central multimídia com um espelhamento de celular, 8 polegadas, central multimídia muito boa, parece coisa de celular mesmo, a resposta dela, definitivamente um ponto positivo. E nas versões mais completas, na versão mais completa, que é a Highline, imediatamente acima dessa, painel digital, né, o Active Info Display, já é marca registrada aí da Volkswagen, que dá um tchan extra aí, até para quem não liga muito para essas coisas, né. Aqui a gente tem um painel padrão, boa leitura, tudo que você precisa. Não sinto falta desse painel digital, mas definitivamente se você tiver dinheiro aí para justificar os muitos milhares de reais extras, né, para levar o painel digital, um motor maior, mais equipamentos da Airline, né, você tem essa opção também.
Depois desse nosso passeio para Tiguan com Forceline 2019, vamos agora às nossas considerações finais sobre esse SUV médio e aos seus pontos positivos e negativos. Então, primeiro para os pontos. Temos dois pontos positivos aqui que chamam muito a atenção. O motor e o câmbio, o conjunto mecânico é muito bom. O desempenho desse carro é notável. Você vê um carro assim, 150 cavalos, 1.700 quilos, você pensa, ok, vai ser um elefante, não vai andar. Ele anda muito bem. Inclusive, quando você bota o câmbio do manual para brincar, você vai empilhando as marchas, vai tocando as marchas, você vai vendo como é que esse carro tem uma pegada boa, desde baixa rotação. Isso definitivamente deixa o rodar bastante agradável. O segundo ponto positivo são os equipamentos. Essa aqui é uma versão intermediária, mas os equipamentos são muitos e são muito convenientes. Poderia ficar falando o dia inteiro aqui sobre o que esse carro tem, mas é muita coisa. O que ele não tem? Chave presencial, deveria ter, e teto solar, que é opcional. Então, de modo geral, um conjunto de equipamentos muito bom. Temos também dois pontos negativos. O primeiro deles me surpreendeu um pouco, eu já havia lido sobre isso, mas eu achava que seria exagero tipo de internet, é a suspensão. Definitivamente este carro não tem um rodar de Volkswagen, não tem um rodar de Volkswagen brasileiro. O que significa? Ele tem um rodar macio, certas irregularidades, isso é verdade. A gente percebe que tem amortecedores bem macios, mas ele tem pouquíssimo curso de suspensão e pelos amortecedores serem macios, você chega no tapeço com muita facilidade. Então um quebra-mola, por exemplo, que você passa com um pouquinho mais de velocidade, 25, 30 por hora, ele dá batente superior e inferior. É absurdo, é ridículo. Eu já andei em muitos carros, inclusive alguns carros mais antigos, e eu não me lembro de ter visto nada do tipo nos últimos anos. É algo que a indústria definitivamente superou, mas que acontece aqui nessa Tiguan. E também temos outro ponto negativo que chama bastante atenção, que é a terceira fileira de bancos. O acesso a ela não é prático, não é cômodo, estar lá também não é muito cômodo, e que torna o seu uso basicamente para crianças pequenas e que vão curtir a experiência de estar aqui no Chiqueiro. Deixa aí nos comentários o que você achou da Tiguan, se você já conhece ela, se não conhece ela. Também acompanhe as nossas outras redes sociais. A gente está mais ativo aqui no YouTube, mas se você der um alô por lá, a gente também vai dar um alô por você. Comente com responsabilidade, com grandes poderes e grandes sabedorias, então nada de abobrinha, fiquem avisados. E a gente se vê da próxima vez aqui no Drive On. Até lá!